uma cidade que era próspera, uma cidade muito bonita, uma cidade que tinha muitas peculiaridades, e Jesus ele pega essas peculiaridades da cidade e mostra, transfere para o lado espiritual o que estava acontecendo dentro da igreja, tanto da parte do bom quanto do ruim. Ele começa dizendo aqui, nessa carta, olha, essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Jesus está mostrando ali que, olha, quem está falando aqui não é alguém que ouviu, não é alguém que entrou lá no Facebook, no Instagram da igreja e começou a vasculhar, poxa, isso aqui é legal, isso aqui eu não gostei, né? Tem gente que ela quer conhecer uma igreja hoje, ela vai no Instagram. Você já foi no Instagram da nossa igreja? Só para fazer um parênteses aqui. Quem recebeu a mensagem do Instagram, clicou, já se inscreveu no Instagram da nossa igreja? Você quando recebe, você dispara para alguém. Quero parabenizar aqui, já falei com a Carol ali, com a equipe, né? Fiquei muito feliz em receber essas fotos do Instagram da igreja. Como a gente olha assim e fala, caramba, como nossa igreja está linda, né? Como Deus tem abençoado. Então, tem gente que vai olhar para o Instagram da igreja porque não conhece. E vai, poxa, isso aqui é legal, puxa, tem isso, tem aquilo outro. Mas Jesus não era alguém que olhava no Instagram, no Facebook, e a partir daí mandou uma carta para a igreja de Éfeso. Olha, eu olhei aqui no teu Instagram, e olha, eu vi que você está com um problema assim. Não. Ele tem nas mãos a liderança, a direção da igreja. Ele tem nas mãos, ele anda no meio da igreja. Ele não assiste o culto simplesmente no online e fica preso online. Jesus Cristo está presencialmente na igreja, gente. Você tem noção que quando você está aqui, quando o povo de Deus está reunido, Jesus já chegou há muito tempo. E ele está aqui não para assistir o culto. Deixa eu ver o que o pastor Jefferson vai pregar. Deixa eu ver o que o pessoal da equipe de louvor vai fazer. Não, ele vem para assistir o culto. O único que assiste o culto é o Senhor Jesus, porque o culto é para Ele. Se você veio assistir o culto, você está errado. Você veio para prestar culto a quem está aqui, que é Jesus. Amém, irmãos? Então, está dizendo, eu estou aqui na igreja, eu conheço a igreja, eu tenho tudo na palma da minha mão. Eu tenho o controle de tudo, não tem nada que possa ser escondido, não tem nada que você possa me enganar, porque eu sou o Senhor da igreja. Então, quem está falando tem autoridade para dizer isso. O Senhor Jesus diz o seguinte, ele começa, vou pegar os elogios que ele disse aqui para a igreja. Olha a igreja de Éfeso, eu conheço as suas obras. Conheço, esse conhecer tem a ver de intimidade. Eu conheço, eu estou perto, eu estou junto, eu estou lá. Eu sei o que vocês estão fazendo. E olha, o seu trabalho árduo, conheço o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Irmãos, era uma igreja que trabalhava demais, uma igreja que pegava as coisas para fazer, irmão, não tinha ninguém parado. Você sabe que estatisticamente hoje, as igrejas, de um modo geral, de 10 a 20% das pessoas que fazem parte de uma igreja é que trabalham. Pastor, e o restante? O restante, irmão, senta para assistir e ainda fala mal de quem trabalha. Essa é a realidade. Isso é estatística, gente, foi eu que inventei, não. A estatística das igrejas de um modo geral. Graças a Deus, de uma igreja em célula, essa estatística é diferente. Mas tem pessoas que só sentam, assistem e falam mal? Tem, porque não deixou de ser igreja. Então essa igreja de Éfeso não, era uma igreja que o pessoal chegava junto. Ó, tem vaga ali para a mídia, opa, estou junto. Tem fila para entrar para a mídia ali, ó. Tem fila para a equipe de louvor, tem fila para o som também, Edilson? Fila para o som, né? Fila para a cantina, mas não para comprar o salgado, para fritar o salgado lá, né? Você está lá, né, trabalhando para o Senhor, tem fila de pessoas esperando uma vaga para dirigir o ônibus da igreja de Éfeso, gente. Olha só que maravilha, o pessoal trabalhava, chegava junto na igreja de Éfeso, chegava juntinho, irmão, trabalhava.
Eu conheço o seu trabalho árduo, diz o Senhor, e conheço a sua perseverança. Perseverança. Irmãos, ser um cristão na cidade de Éfeso não era fácil. Ser um cristão naquela cidade não era fácil. A cidade de Éfeso era uma das capitais do culto ao imperador romano. Então as pessoas tratavam o Império Romano a partir de Domiciano, o imperador Domiciano, que é o segundo Nero, que era conhecido dessa maneira. Era um homem muito cruel, um homem que rogou para si culto, adoração. E a cidade de Éfeso era uma das cidades onde tinha o culto ao imperador. Ele era tratado como um Deus, e você tinha que tratá-lo como um Deus, como um Senhor. Ser cristão naquela cidade era difícil, gente. A cidade de Éfeso tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana, da Ártemis. A cidade tinha esse grande templo, todo feito em mármore, revestido de ouro. Pessoas vinham de todo quanto é lugar. Você lembra que a cidade lá, o apóstolo Paulo, lá em Atos, quando foi visitar essa cidade, tinha muitos, o ocultismo era algo muito grande na cidade. Você lembra que Paulo começou a pregar naquela cidade, na cidade de Éfeso, e a Bíblia mostra para a gente ali em Atos, que as pessoas começaram a se converter, e pegavam os seus livros de ocultismo, de feitiçaria, e lançavam os seus livros, e fez-se um grande monte de livros, e incendiou aqueles livros. Houve um grande avivamento naquele lugar, através do apóstolo Paulo. Paulo literalmente incendiou aquelas vidas, aquelas pessoas, incendiou, trazendo avivamento com a palavra de Deus. Não era fácil ser crente em Éfeso, irmão. Não era fácil. Tinha uns camaradas lá, chamados Nicolaitas. Você viu aí no texto, quando ele diz ali, olha, no verso 6, mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos Nicolaitas, como eu também odeio. Ué, o Senhor odeia? Sim, o Senhor odeia o mal. Nós precisamos odiar, sim, pessoas, não, o mal. O mal. Eu odeio a prática dos Nicolaitas. Os Nicolaitas eram pessoas que tentavam inserir dentro da igreja coisas pagãs. Falava para as pessoas lá da igreja: você pode comer comida oferecida a ídolos, você pode comer, você pode ter práticas de imoralidade sexual dentro da igreja. Começavam a incluir práticas imorais dentro da igreja, começavam a incluir, mas a igreja de Éfeso era uma igreja ali que era fiel à palavra de Deus. Fiel à palavra. Não, isso aqui não vai entrar aqui. Nós não deixamos entrar isso. Não deixamos entrar coisas que são contrárias à palavra de Deus. Imoralidade, paganismo, não vai entrar aqui. Era uma igreja fiel, irmão. Fiel. Glória a Deus por isso. Nós precisamos ser uma igreja fiel à palavra. E eu louvo a Deus. Louvo a Deus, porque a nossa igreja é uma igreja fiel à palavra de Deus. Nós pregamos a palavra. Pregamos a palavra. Eu amo a palavra de Deus. Minha formação, minha pós-graduação é em cima disso, da pregação, da exposição da Bíblia. Nós precisamos amar. Não é o pastor Ed, o pastor Jefferson que ama, mas toda a igreja precisa amar a palavra e ser fiel a ela. Ela nos rege. Ela é a nossa única regra de fé e prática. E prática, irmãos. A igreja de Éfeso não deixava entrar essas coisas. Tinha uns camaradas também lá que se diziam apóstolos. Diz aqui no verso 2, você pôs à prova, não pôde tolerar esses homens que se dizem apóstolos, mas não são. Descobriu que eles eram impostores. Irmãos, quem disse se uma pessoa é apóstolo ou não, é o Senhor Jesus, porque Ele que constituiu os apóstolos. E os apóstolos, para ser apóstolo, tem que ter feito parte do colégio apostólico lá, os 12, mais o apóstolo Paulo. A Bíblia diz: para que você seja apóstolo, você tem que ter caminhado com Jesus Cristo e ter participado da sua ressurreição, ter visto Jesus Cristo ressurreto. Hoje a gente ouve aí, o apóstolo tal, do bairro tal, aqui em Itaguaí tem os apóstolos aí, em outros lugares tem os apóstolos. Quem constituiu eles? Será que eles andaram com Jesus, participaram da sua ressurreição ali, viram Jesus Cristo ressurreto como Paulo? Eles estão bem velhinhos, irmão, né? São bem, tem mais de 2000 anos esses homens, né? Falsos apóstolos, pessoas que se intitulam, rogam para si um título,
A igreja de Éfeso, não, aqui não. Aqui não. Não deixava entrar, não reconhecia. Não reconhecia. Irmão, a igreja de Éfeso, ela foi muito abençoada no seu pastoreio. Ela teve o apóstolo Paulo como pastor. Paulo ficou 3 anos em Éfeso. Ela teve Timóteo como pastor, discípulo de Paulo. E ela teve o apóstolo João, o mais íntimo dos apóstolos, o último a morrer. Foi muito abençoada. Irmãos, já que hoje é o dia do pastor, valorize seu pastor. Valorize. Estou pedindo um presente para você não, embora se você quiser dar, irmão, eu recebo. Você recebe, Ed? Amém? Amém? Eu também recebo, irmão. Ó, de coração, sorrindo para você. Mas valorize o trabalho que os seus pastores fazem. Eu falei aqui domingo passado, nós lemos aqui sobre a igreja. Nós prometemos você a um único marido. A um único marido que é Jesus Cristo. Nós somos a noiva. E nós, como pastores, temos essa responsabilidade. O apóstolo João, o apóstolo Paulo, Timóteo, levaram essa igreja a ser fiel à palavra de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Mas, diante de tudo isso, era uma igreja que perseverava, suportava os sofrimentos pelo nome do Senhor e não desfalecia. Sabe, tem pessoas que passam por provas, por sofrimentos, aí chegam assim, estou desanimado, aí eu estou não sei o que, eu não vou na igreja hoje não, eu não vou mais na célula não. Depois de uma prova, não, a igreja de Éfeso não, a prova fortalecia ela entendia que a prova era a mão de Deus, fazendo ela criar músculos espirituais, crescer espiritualmente, e ela não desfalecia, ela se fortalecia por meio das provas. As provas, elas vêm na nossa vida exatamente com esse objetivo, fortalecer a gente, levantar a gente, trazer a gente para mais perto do Senhor, e a igreja de Éfeso entendia isso. Porém, diante de todos esses elogios, o Senhor vira para a igreja de Éfeso e diz, olha, contra você, porém eu tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. Não é que você não tenha o amor, não é que você não me ame mais, mas você abandonou o seu primeiro amor. O que é o primeiro amor? Você se lembra do seu primeiro namorado ou namorada? Alguém aqui se lembra? Quem foi? Não precisa levantar a mão para não ter briga. Não precisa falar o nome também de quem é. Só perguntei se você se lembra. Eu lembro. Eu me lembro. Eu tinha 15 anos de idade. 15 anos de idade, né? E me lembro até que na época, a pessoa quis namorar comigo escondido. Parece até olha a sirene aí, Queria namorar comigo. Falei, não, escondido não. Falei, escondido não. Só se seus pais autorizarem. Só se houver autorização, porque escondido não tem bênção. Escondido Deus não está junto. Você se lembra do seu primeiro amor, primeira namorada? Mas não é isso que Deus está falando. Não é dela, não é dele. Jesus está dizendo assim, olha, tenho porém contra você, você abandonou o seu primeiro amor. Primeiro amor aqui, eu quero destacar 2 coisas. Primeiro, o que o Senhor Jesus está dizendo? Eu não sou mais o seu primeiro amor. Talvez eu seja o segundo, talvez eu seja o terceiro, ou nem sei em que posição que eu estou. Eu só sei que eu não sou mais o seu o quê, gente? Primeiro amor. Amém? Eu não estou mais no primeiro lugar na sua vida. Eu não estou mais no topo do pódio, eu não estou mais ali. Interessante que quando a gente fala, quando a Bíblia fala, próprio Jesus em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Ele não diz, olha, buscai em primeiro lugar a mim, e as outras coisas em segundo, isso aqui em terceiro, isso aqui em quarto. Ele fala isso, gente? Não, por quê? Para o Senhor só existe o quê? Primeiro lugar.
Não existe uma outra colocação, e não existe uma outra coisa que possa concorrer com ele. O que estava acontecendo é que a igreja de Éfeso, a igreja de Cristo, está deixando que outras coisas concorram com aquele que tem um único lugar na sua vida. Aquele que deve ter o único lugar, o trono é só dele. Então muitas coisas concorrem, o trabalho concorre, a necessidade de construir concorre, a necessidade de fazer uma aposentadoria concorre, a necessidade de preocupação com o futuro concorre, e você tira Jesus do trono. Não tem mais, você abandona o primeiro amor e se conecta com outros amores. Se conecta com outros amores. Tem uma música que eu acho muito bonita, eu gosto da cantora, mas ela diz assim: de todos os amores eu escolho a ti. Peraí, tem uma coisa errada. De todos os amores eu escolho a ti. Então tem outros amores. Nós precisamos ter apenas, como nós falamos, um único marido, um único amor. Se as outras coisas estão concorrendo, é porque ele não é o único. Ele não é o único, como nós cantamos aqui: o único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Não é isso? É o único, gente. Comece a observar. Ele estava falando assim: igreja de Éfeso, ei, pare e olha, presta atenção, tem outras coisas concorrendo comigo, eu não aceito isso. Eu sou o primeiro, não tem segundo nem terceiro, eu sou o primeiro, não tem outras coisas que precisam concorrer comigo. Elimina, porque elas, se eu for o primeiro, serão acrescentadas. Grava isso no seu coração, irmão. Grava isso. Aí eu tenho tanta coisa para fazer nesse domingo, tenho provas essa semana, a faculdade está apertando, o trabalho está assim, eu não vou na igreja de manhã não. O trabalho me cansou tanto durante a semana que eu vou passar o domingo de manhã dormindo, não vou nem no CTM. Abandonou o primeiro amor. Abandonou. E pior, usa algo que Deus te deu como um pretexto para tirar ele do seu trono. Era o que a igreja de Éfeso estava fazendo. Irmão, eu trabalhava demais para o Senhor. Trabalhava demais. Irmãos, o Senhor, Ele não nos chama para trabalhar para Ele. O Senhor nos chama para trabalhar com Ele. Com Ele. Tudo que nós formos fazer aqui na nossa igreja, é na mídia, é no louvor, na recepção, no ônibus. Quem aqui já me viu dirigindo um ônibus aqui da igreja, aqui, saindo da igreja? Qual a primeira coisa que eu faço? Quem já me viu aí? Orar. Eu só saio depois que eu oro, consagro essa saída ao Senhor. Tudo que nós fomos, Ele é o primeiro, Ele é o dono, é a partir dele que flui o restante. Se tem alguma coisa concorrendo, irmão, tira agora em nome de Jesus, arranca da tua vida, irmão, porque senão Ele vai tirar o candelabro do lugar. Você é um candelabro do Senhor. E quem está dizendo não é o pastor Jefferson, é o próprio Jesus, é o dono da igreja. Você abandonou o primeiro amor, não sou mais o único na sua vida. Posso trazer o segundo motivo, a segunda visão do primeiro amor? Posso, irmão? Amém? Pegou o primeiro, irmão? Amém? O segundo. Jesus não falou que eles não estavam amando Ele. O primeiro amor, irmão. Você lembra quando você começou a namorar a sua esposa hoje, seu marido? Como é que era o começo? Gente, como é que é começo de namoro? Fala para mim. Como é que é começo de namoro? Tem um pessoal que não namorou, tu falou assim, não sei. Eu sei lá, pô. Vou lá, chat GPT, como que é o primeiro namoro? Como é que é o começo de um namoro, de um relacionamento, gente? Fala para mim, como é que é? Irmão, tu vê a pessoa, o coração ainda dispara, né? Dispara o coração, né? Acelera,
tu não vê a hora de estar junto daquela pessoa. A pessoa vem, tu escova o dente, não é verdade? Escova até o dente. Eu fui sair de casa hoje, a Lidiane falou assim, nossa, você está com bafo de café. Eu saí de casa correndo, eu escovo o dente, viu, irmão? Inclusive, a primeira coisa que eu faço é escovar o dente. Só que eu tomei café e esqueci de escovar depois de novo. Tomei o café, né, joguei uma água na boca e falei, nossa, está um cheiro de café aqui. Aí eu falei, puxa vida, se fosse de começo de namoro, eu tinha escovado já de novo. Ainda chupado uma bala house preta. Eu tenho uma bala house preta aí, irmão? Carrega, já dei a dica para os meninos aqui da igreja. Irmão, mau hálito não, hein? Carrega uma bala house preta. Tinha uma azul, que era pior ainda. Não tem mais, eu acho, agora só a preta. Carrega no bolso, irmão. Ó, isso daí salva relacionamento. Mas não é isso, gente. Ó, começo de namoro, aí depois passa, né? Tu nem pintiu o cabelo direito, qualquer roupa serve. Tu fica naquela, porque tu acostumou com aquela situação, não é isso? Perdeu o que tinha no primeiro amor, que é o começo, o início. Sabe aquela pessoa que entrega a vida para Jesus, ela vem toda animada, ela traz o visitante, traz o amigo do trabalho, ela leva a pessoa na célula, ela faz isso, ela fala de Jesus no seu trabalho, ela coloca no status dela lá a foto da igreja, divulga o Instagram da igreja, começa a falar da igreja, começa a falar da sua célula, aí daqui a pouco, esfriou, porque passou o quê? O primeiro amor, igual o namoro, igual a pessoa, muita gente depois que casa, aí esfria, não traz mais visitantes para a igreja, não leva mais pessoas para a sua célula, não compartilha mais o que aprendeu no CTM, não fala mais sobre o que Jesus ministrou ao seu coração. Sabe por quê, irmão? A boca fala do que está cheio, o coração, e o coração dela, não, Jesus falou assim, você abandonou o primeiro amor, eu não sou mais o dono do seu coração. Outras coisas entraram, e encheram o seu coração, e eu não estou mais lá, eu estou escondidinho lá, eu não estou mais do primeiro amor na sua vida, não sou mais eu. Isso vai se irradiando para as nossas atitudes, a gente não lê mais a Bíblia, não lê mais, não ora mais, não tem mais tempo a sós com Deus, não jejua. Irmãos, a sala de oração ali era para estar cheia todos os dias. A pastor precisa clamar lá, vamos gente, precisa acontecer lá um tiroteio para a pessoa, opa, eu tenho que ir, eu tenho que ir para a oração agora. Precisa um filho quase morrer, eu vou para a sala de oração agora. Você está entendendo que Deus está falando assim, ei, acorda, preciso fazer isso para você voltar ao primeiro amor? Dia 11 de setembro de 2001, você lembra o que você estava fazendo? Eu lembro. 11 de setembro de 2001. O que aconteceu nesse dia, gente? O ataque às Torres Gêmeas, com os 2 aviões. Eu estava lá no meu trabalho, assistindo a televisão, não tinha YouTube, eu assistindo a televisão lá, o pessoal pensando que fosse um acidente, não é verdade? Então, queridos, o que acontece? Esse incidente, a história nos mostra que as igrejas evangélicas americanas ficaram assim, de gente. Depois que aconteceu esses ataques terroristas que mataram quase 3.000 pessoas, assim, aí depois foi ficando normal, foi passando susto, e o pessoal foi vivendo a sua vida normal, e tem igrejas fechando nos Estados Unidos, tem pessoas do Brasil indo para lá, até o pastor Jonas e a Débora, né, foram com a sua família lá para ajudar, os brasileiros, antigamente os americanos vinham para cá, hoje o brasileiro está indo para lá. Para quê? Para evangelizar o americano. Olha que coisa. Irmão, olha para cá. Precisa acontecer alguma coisa para que você acorde, para que a igreja de Cristo acorde, entenda
que a gente precisa buscar o Senhor como nunca antes. Estou chegando, igreja de Éfeso. Olha, toma jeito. Você me abandonou, igreja de Éfeso. Você não está mais orando. Você não está mais lendo a Bíblia. Quando você lê, você lê superficialmente. Você não está tirando mais tempo, você não leva mais visitante, igreja de Éfeso. Você está trabalhando tanto que está esquecendo do principal, da sua missão, igreja de Éfeso. Quer liderar uma célula, quer conduzir vidas para Jesus, igreja de Éfeso. Ei, igreja de Éfeso, lembra-te de onde caíste. Você se lembra quando foi que você parou de fazer isso? Você se lembra o que foi que aconteceu? Jesus não está mostrando, Jesus não está jogando na cara o pecado, não. Jesus está dando um diagnóstico. Você lembra o que aconteceu? O que levou você a fazer isso? Por que você parou? Ei, estava indo tão bem. Volta a praticar as primeiras obras do primeiro amor. Volta a praticar as obras que você praticava no início, ou seja, no primeiro amor. Volta a praticar, olha o que Jesus fala, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Fica de pé em nome de Jesus, irmão. Arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Olha aqui, querido, o arrependimento ele envolve 3 áreas, 3 etapas. Essa manhã é uma manhã de arrependimento, amém, irmãos? O arrependimento envolve 3 etapas, olha para cá. A primeira etapa é a etapa da razão. A etapa da razão é um reconhecimento. Realmente, eu abandonei o primeiro amor. Realmente, eu parei de ler a Bíblia. Realmente, eu parei de orar. Eu parei de vir no CTM. Parei de desistir. Eu parei. É um reconhecimento, é a razão. Essa é a primeira etapa do arrependimento. A segunda etapa é a emoção. A emoção é o que causa a tristeza. É a tristeza, sabe, você perdeu aquela alegria, por quê? Você parou. Então, envolve a emoção na nossa vida, o arrependimento. O reconhecimento de que errei, a tristeza pelo erro, mas também envolve vontade. Essa é a última fase do arrependimento, a vontade, que envolve decisão. A vontade é o seguinte, olha, eu sei onde eu caí, eu sei que eu errei, eu parei, eu abandonei o primeiro amor. Olha, eu sou muito triste com isso, a minha vida piorou, a minha situação está assim, eu estou longe de Deus, eu não tenho mais aquele fervor que eu tinha com Deus, aquele relacionamento, mas eu decido voltar a praticar as primeiras obras. É uma decisão. A Bíblia mostra para a gente que Judas, por exemplo, ele não fez esse ciclo total. Judas reconheceu que vendeu Jesus Cristo, uma pessoa inocente. Judas ficou triste com aquilo, mas ele não envolveu a vontade. Ele não voltou. Ele não voltou. E a Bíblia diz o que aconteceu com ele. Mas essa manhã, a mensagem do Senhor para nós como igreja de relacionamentos. Ei, igreja, arrependa-se e volta a praticar as primeiras obras. Reconheça onde você errou, onde você está falhando. Reconheça, se entristeça com isso. Porque olha o tempo que você perdeu. Olha o que você perdeu, que Deus queria te dar e você parou. Mas decida a partir de agora voltar a praticar. Senhor, eu vou virar uma chave na minha vida. Eu não aceito isso na minha vida. Não aceito esse negócio de ficar vindo só domingo à noite e deixar de receber o que Deus tem para mim nessa manhã, na comunhão, no café, no CTM. Deus tem mais para mim, que negócio é esse? Não aceito isso e vira essa chave na tua vida, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Dá uma resposta para o Senhor, em nome de Jesus. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando, Senhor, para fazer o que o Senhor tem que fazer. Diga para o Senhor isso. Tens que fazer. Diga, meu coração aberto, ele já está. Meu coração aberto já está. Te
peço, te Senhor. peço, vem encher. Vem encher meu coração, toma o meu coração, tira tudo que está concorrendo, Senhor. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Diga, eu só quero a tua presença, Senhor. Só a tua presença, o primeiro e único lugar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais. Não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui, Senhor. Não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar, Senhor. morar. Eu não quero. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Feche seus olhos nesse momento, fale com o Senhor. Essa é amanhã de arrependimento, é amanhã de conserto, é amanhã de você destronar na sua vida tudo aquilo que tomou o trono do Senhor Jesus, tudo aquilo que tomou o lugar dele. Destrona agora em nome de Jesus. Destrona. É o trabalho, destrona o trabalho. Querido, são os afazeres de casa, destrona esses afazeres de casa em nome de Jesus. Como Jesus falou, Marta, mas está muito preocupada, uma coisa só te basta. E Maria escolheu a boa parte. Fazer as coisas, tanto em casa, no trabalho, aqui para o Senhor na igreja, tem que fluir a partir do nosso relacionamento com Ele. Flui a partir do estar aos pés dele. É consequência e não fim. A finalidade é estar aos pés dele. Ele está no trono, o primeiro amor. O resto é consequência, gente. O resto é consequência do meu relacionamento com o Senhor. Tudo começa, tudo flui dele. E tudo é para a glória dele. Aleluia. O Senhor quer levar a gente para coisas maiores. O Senhor quer levar nossas células para coisas maiores. O eu mais um não é o eu mais eu, não, gente. É o eu mais um, mais dois, mais três, que precisam conhecer Jesus. Se comunique, interaja com essas pessoas, lute por elas, ore por elas, diga que você está orando por elas, pela família delas. Irmão, arrebanha essa pessoa junto com você. É uma vida preciosa. Não é um número, é uma vida. É uma vida que vai para o céu ou para o inferno a partir do nosso relacionamento com o Senhor. O nosso primeiro amor. Volta para o primeiro amor, irmão. Volta para lá e não sai de lá não. Não sai de lá não. Não sai da presença, não sai da fome e sede de ler a palavra de Deus. Já estamos em Apocalipse. Quantos não começaram, quantos pararam, desistiram? Leia a Bíblia quando dá tempo e reclama ainda que não tem tempo, que o trabalho tomou o lugar, os filhos tomaram o lugar de Deus, o celular tomou o lugar de Deus. Mas eu tenho a Bíblia no celular, e daí? O Senhor, Ele não aceita um outro lugar a não ser o trono. E sabe qual foi a recompensa que o Senhor deu para a igreja de Éfeso? Sabe por que Ele falou? Ele falou assim: olha, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A árvore da vida representa a vida eterna com Deus. Olha, se você não quer ter uma vida comigo aqui na terra,
Se eu não sou o primeiro amor, como é que você quer passar uma eternidade comigo? Como é que eu vou te dar o fruto da árvore da vida? Tu não vai comer. Mas ao vencedor, aquele que me colocar em primeiro lugar e único lugar, aquele que permitir que esse fervor espiritual flua na sua vida e que você tenha cada vez mais vontade de estar junto, que o seu coração bata mais forte cada vez que você está na minha presença, que você me busca, que você lê a Bíblia, que você ora, seu coração está ali pulsando, batendo forte, está na igreja, eu não vejo a hora de ir para a igreja, não é, eu tenho que ir para a igreja, eu estou na escala, não! Glória a Deus, vamos estar junto hoje na igreja, vamos estar no CTM, vou aprender mais do Senhor, vou poder praticar, que hoje é dia da minha célula, que maravilha, vou levar mais um. É isso que o Senhor quer de nós, é isso que o Senhor quer de nós. Ele vai chegar para você aqui, filho, olha aqui, filho, ó, segura o fruto aqui, ó, fruto da árvore da vida é teu, você é vencedor, você venceu a concorrência do mundo, você venceu os outros que queriam ser seus amores, você me colocou como um único amor na sua vida, você é um vencedor, você vai ser recebido, bendito, você é bendito, vinde bendito de meu Pai para o reino que eu preparei para vocês, você tinha prazer de estar comigo, então você vai passar uma eternidade comigo, é isso que o Senhor está dizendo, é isso. Se você não tem prazer com o Senhor aqui na terra, você não vai ter lá no céu. Mas quem tem o primeiro amor e vive ele, vai comer do fruto da árvore da vida. Aleluia. Que essa seja a sua decisão nessa manhã. Essa tem que ser a sua decisão. Tira tudo, destrona tudo que está tomando o lugar de Deus. Que tudo, o fazer para o Senhor, o trabalhar na igreja, o trabalhar no secular, seus relacionamentos fluam a partir do seu amor por Jesus. Amém? Deus, nós te louvamos nessa manhã, como é bom estar aqui, Senhor, como é bom, Senhor, ouvir a Tua voz, como é bom ser alimentado que o Senhor tem para nós, que esse seja o nosso prazer. Como diz o Senhor, nosso prazer tem que estar com o Senhor, dia e noite, ó Pai, como o salmista diz no Salmo 1, nós possamos ter fome e sede da Tua presença, ó Pai, e que em nome de Jesus, não saia de nós o primeiro amor, que o Senhor não saia do trono, apesar de toda a concorrência que o mundo vai colocar, Senhor, que nós não deixemos, ó Pai, nada, nenhum outro amor entrar, a não ser o Senhor, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Deus abençoe a sua vida. Você está assistindo a gente logo mais. Tem mais Apocalipse. Está preparado, gente? Estão preparados? Então você vai conhecer Jesus nessa noite como você nunca conheceu. Vai vir sozinho?